Agora que a Intrínseca finalmente anunciou a data de lançamento para o livro Solângelo, eu sinto que chegou o momento. Nós precisamos falar sobre as provações de Apolo. Vou contar aqui só sobre as minhas opiniões, mas eu acho que é importante a gente conversar mais sobre isso. E eu já vou falar aqui que esse é um vídeo com spoilers, então se você não deu os livros, aceita por sua própria conta e risco, ok? Aqui o que aconteceu é que Apolo foi punido por Zeus por causa do envolvimento do Octaviano com toda a história de Gaia lá nos Heróis do Olimpo, e ele foi condenado a virar um mortal e foi banido pra Terra. Aqui ele tinha que servir a uma senhora, que era uma semideusa, e passar por várias provações. Não à toa as provações de Apolo. Acontece que ele descobre um plano maligno dos imperadores de Roma para se tornarem deuses e dominarem toda a vida na Terra. Que é aparentemente isso que os vilões sempre querem, poder e responsabilidade, sei lá, não ia querer governar a Terra inteira. E aí Apolo e a Meg, enfim, um puta trampo, várias missões, risco de vida e tudo mais para poder impedir esses imperadores. A gente tem um pouco mais dessa fusão, então, dos deuses gregos e romanos. Tem até influências de outras culturas aí que ele traz junto. É um deus imortal, ele tem muita bagagem histórica, muito conhecimento, isso de fato foi bem aproveitado. Pra não dizer que Tio Rick já tinha gastado todos os conhecimentos gregos que ele já tinha e começou a explorar cada vez mais a fundo, secou até a última gota que ele tinha da mitologia grega e romana. Mas enfim, foi interessante ver essas outras histórias, outros personagens que não são tão populares. Vou começar falando que eu não compartilho da ideia de que foi uma saga flopada. Eu achei que foram livros legais, eu achei a história interessante. Mas eu entendo que não foi tudo aquilo que a gente esperava do Tio Rick. Principalmente porque eu sinto que a gente vem com uma expectativa muito grande. É a primeira vez que a gente vai ler um livro que é narrado por um deus. Até então a gente só conhecia o ponto de vista dos semideuses, mas deuses são seres completamente diferentes. Então eu entendo um pouco o sentimento que a gente teve com relação a essa saga. A gente tem um personagem que foi muito bem trabalhado como desenvolvimento ao longo do tempo. Então o que ele foi evoluindo ao longo dos livros foi de fato muito bonito de se ver. E eu entendo também que ele tenha sido apresentado como uma pessoa mais autocentrada, narcisista, egoísta, como é o Apolo que a gente imagina. Justamente é bonito de ver ao longo do tempo como isso vai mudando. Mas então eu sinto que focando no ponto de vista dele, como ele via o mundo, como ele via a si mesmo, faltou um pouco trabalhar como é ser um deus, como os deuses encaram outros deuses, como os deuses encaram os mortais, como os deuses encaram as missões que eles dão. Porque também a gente sempre viu o ponto de vista dos semideuses, que são filhos desses deuses. Então por que os pais não dão tanta atenção? Por que seres tão poderosos não conseguem criar os filhos? Por que seres tão poderosos não fazem as missões que eles mandam pros semideuses? O mundo tá lá pegando fogo, os monstros destruindo tudo, e eles ficam lá assistindo do Olimpo. Filhão, você é super poderoso, dá um tan e pronto, acaba com tudo. Mas não, fica lá mandando o adolescente morrer. Enfim, senti falta disso ser melhor explicado. Outro ponto que me deixou um pouco incomodada foi a simplicidade das histórias. Mas isso eu penso que tem a ver com o tamanho dos livros. Eu sou uma pessoa que gosta de livros grandes. Eu gosto de uma história comprida, eu gosto que o autor tenha espaço, tenha tempo pra desenvolver bem os personagens, pra contar todos os detalhes que precisam ser contados. E eu gosto de ler livros, não quero que eles acabem. Então quanto mais tempo durar aquele livro, melhor vai ser pra mim. Pra mim isso ficou muito claro do modo como eu li eles. Eu comprei junto os 5 livros da Provações de Apolo e os 3 livros do Magnus Chase. Tinha caído uma grana pra mim com a Páscoa, eu aproveitei pra já gastar de uma vez. O primeiro livro das Provações de Apolo tem 300 páginas, mais ou menos. E aí o primeiro livro de Magnus Chase já tem 440 páginas. Eu entendo que Magnus Chase precisa apresentar um mundo novo, então precisava de mais espaço pra isso. Mas mesmo assim, os personagens foram melhores trabalhados, a história foi mais profunda, a gente pôde ver pontos de vista de diferentes personagens ali, a gente pôde ver um pouco mais da história de cada um deles, e isso traz mais complexidade e mais riqueza pras histórias. Aqui nas Provações de Apolo eu senti que foi um pouco corrido e ele poderia ter se aprofundado um pouco mais em certos detalhes ali. Teria feito a história mais interessante, eu acho. Mas o último ponto que eu trago pra essa história não ter pegado tanta gente como os outros livros do Tio Rick fizeram, é um ponto que a galera do Percy Jackson da Depressão apresentou nas redes vizinhas e eu concordo muito com eles. Eu sinto que o fato é que a gente tá ficando velho também. Quando eu li O Ladrão de Raios pela primeira vez foi lá em 2008, eu tinha 12 pra 13 anos ali. Eu li as Provações de Apolo em 2021, eu já tinha 25 anos. Eu acho que é normal entender que uma escrita que agradou uma menina de 12 anos talvez não agrade essa mesma menina com 25 anos. Eu sei que a gente quer acreditar que essas histórias são eternas, que a gente sempre vai gostar do que nos faz bem. Mas na verdade a gente vai amadurecendo e vai mudando os nossos pontos de vista. Não só nossos pontos de vista, mas nosso conhecimento, nossos critérios. Quando eu li Percy Jackson eu tinha 12 anos, eu tinha pouquíssimo conhecimento literário, pouca bagagem emocional e pouca bagagem de conhecimento também. Isso já faz 15 anos. Em 15 anos eu já li muito livro diferente, já conheci muita história diferente. O que me pega é que justamente quando eu tava lendo as Provações de Apolo, como eu li os 5 livros de uma vez só, eu já fui pegando alguns macetes, algumas fórmulas que o Tio Rick usou ali pra contar essas histórias.
Então ele começa com uma cena de ação, aí apresenta um novo grupo de pessoas, se descobre qual vai ser o tema daquele livro, qual é o inimigo, qual vai ser a missão deles. Os amigos que eles conhecem têm uma missão pra seguir, o Apolo segue uma outra missão, o Apolo conquista aquela missão dele e depois se junta com os outros amigos pra completar o que seria a missão principal do livro. No final, enfim, ele é o herói, ele consegue e tudo se dá bem. Menos o livro 3, não leio o livro 3. Não quero saber se você não gostava do Jason, se você achou que ele devia ter morrido mesmo. Não era pra ter acontecido, ponto final. Mas esse é um tipo de estrutura narrativa que eu nunca teria percebido quando eu tinha 12 anos. Eu teria achado super divertido e super empolgante poder ver duas histórias acontecendo ao mesmo tempo e como ele consegue ganhar no final. Quando eu tinha 12 anos eu já sabia que ele ia ganhar no final porque ele era o herói, mas enfim, o resto era empolgante. Sem contar o fato que cortou muito o clima pra mim, porque tipo, eles eram adolescentes. A Meg tinha o quê? 11, 12 anos? Então eu tava lendo todos os livros e eu só pensando, caramba, essas crianças vão morrer, cadê os pais? Como é que não tem algum responsável que vai salvar ela? Ninguém cuida desses jovens? Como é que as crianças vão morrer desse jeito? Não foi a mesma emoção, entendeu? Quando eu era adolescente, eu tinha achado super empolgante os adolescentes estavam lutando daquele jeito. Agora eu vejo a importância do conselho tutelar. E é verdade, como é que as pessoas adultas escrevem sobre adolescentes lutando e morrendo desse jeito, gente? Que responsabilidade. Enfim, as histórias não pegam a gente do mesmo jeito quando a gente é adulto. Eu acho em partes também que foi por isso que Magnus Chase me pegou tão bem, porque tipo, eles já tinham morrido, entendeu? Tudo bem, eles não iam morrer, não iam as crianças desfalecer, eles já tinham morrido. Que horror. Mas agora voltando um pouco ao foco, vai sair o livro Solângelo finalmente. Que foi inclusive uma das partes boas das provações de Apolo, a gente poder ver esse casal que é maravilhoso, eu amo muito eles. E aí esse vídeo aqui é pra fazer um pouco de uma conexão entre as duas histórias, mas pelo que eu entendi, você não precisa necessariamente ler as provações de Apolo pra entender Solângelo. É lógico que acho que vai aumentar sua compreensão sobre os fatos. Tem personagens novos que foram apresentados ali nas provações de Apolo, que provavelmente vão aparecer no Solângelo. Inclusive poderes diferentes que o Nico e o Will têm, que eu adorei. A profecia que eles seguem na missão também foi apresentada nas provações de Apolo, mas foi ali no finalzinho do último livro e não tem mais nenhuma conexão com o resto das histórias. O que eu sei é que vai apresentar o Bob, que é um titã que tá no mundo inferior, que foi apresentado lá nos Heróis do Olimpo. Então talvez seja mais interessante você ter conhecimento sobre aquela saga do que essa agora das provações do Apolo. E ainda assim eu acho que são universos que se complementam, então eu leria os livros. Acho que apesar dos pesares, as provações de Apolo foi muito bem apresentada. Serviu ao seu propósito de dar mais uma saga pra gente e de dar novos personagens pra gente também. Foi um pouco filler? Foi um pouquinho filler sim, mas eu pessoalmente gosto das histórias, então não tem problema nenhum com filler. Eu acho que muitas vezes a gente descarta obras como, não tem propósito para essa história. Mas o propósito das histórias são contar as histórias. E isso as provações de Apolo faz bem, ele conta as histórias do Apolo e sobre toda aquela trama com os imperadores romanos que, assim, chocante. Então, não, você não precisa ler esse livro, você pode sim achar que ele foi ruim, você pode ter a sua opinião que você quiser. Eu fiquei muito feliz de ter lido eles, e eu leria novamente. O meu conselho, que é o conselho que eu sempre dou, é que se você puder ler livros, leia eles. Então sim, leia as provações de Apolo. E principalmente, leia e me conte aqui nos comentários por que você não gostou deles, o que você achou da obra, o que poderia ter melhorado ou o que já foi muito bom. Conversar é sempre a melhor opção, então vamos conversar sobre isso.